Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto muito importante, onde ele nos fala sobre a realização de operações com monômios. Essas operações, pessoal, são realmente as operações matemáticas básicas, no caso, entre elas, adição, subtração, multiplicação e divisão. Sabendo também que essas quatro operações, elas poderão ser envolvidas também entre os monômios, legal? Vejamos aqui então inicialmente como que a gente faz para resolver adição e subtração de monômios. De acordo com a dica, reparem, adicione ou subtraia os coeficientes dos monômios semelhantes somente. Isso quer dizer o que então? Que eu só consigo resolver a adição e a subtração se esses monômios forem semelhantes. E além disso, como é que a gente faz então para reconhecer que dois elementos são semelhantes ou não? Simples. É só você analisar a sua parte literal. Aqui nesse exemplo, então, repare que nós temos 7A e 3A. Devido a essa parte literal ser igual para ambos, o que acontece? Nós poderemos resolver a adição e a subtração. Como é que a gente resolve, então? Essa parte literal que é igual para os dois, ela será repetida no resultado final. Então, se eu tenho 7A mais 3A, o que acontece? Essa letra A, essa variável A, ela aparece também no resultado final. E aí, nesse caso, nós deveremos resolver a adição entre os coeficientes. Logo, então, nós teremos 7 mais 3, cujo resultado dessa adição é igual a 10. Logo, 7A mais 3A me dá como resposta 10A, beleza? Agora, deixa eu te mostrar aqui embaixo. Como é que a gente faria para resolver, de repente, a subtração entre esses valores? Nós devemos analisar o mesmo esquema. Que esquema é esse? Para realizar a subtração entre os monômios, é necessário você verificar se a parte literal é a mesma para os dois monômios. O que aqui nesse caso é. Sendo então igual à parte literal, a gente consegue logo resolver essa operação. Como? É só você resolver a subtração entre os coeficientes. Então, olha lá. 7 menos 3 aqui nesse caso me dá como resultado igual a 4. Portanto, pessoal, 7A menos 3A me dá como resposta desta operação o resultado igual a 4A. Beleza? Então, reparem, 7A mais 3A, 10. Por quê? Porque 7 mais 3 é 10. 7A menos 3A é igual a 4A. Por quê? Porque 7 menos 3 é igual a 4. De novo, lembrando que só poderemos realizar operações de adição ou subtração entre termos semelhantes. Mas aí tu me pergunta, professor, e se os termos não forem semelhantes? Por exemplo, se eu tiver 5A mais 3B, por exemplo, ou ainda, se eu tiver 3x ao quadrado menos 4x. Reparem que, nesses dois exemplos, as suas partes literais não são iguais, tá bom? Então, o A não é igual a B, assim como x ao quadrado também não é igual a x. Nesse caso, pessoal, sendo a parte literal diferente entre os seus monômios, o que a gente faz para operacionar? Nada. Eu só vou deixar repetida, no caso, essa operação. Sendo assim, então, reparem, quanto que é 5A mais 3B? É 5A mais 3B. Quanto que é 3x ao quadrado menos 4x? É 3x ao quadrado menos 4x. Nós não temos como reduzir essas operações de adição e subtração entre termos não semelhantes. Perfeito? Bacana. Vamos passar agora para a multiplicação. Atenção aqui para a dica. Multiplicam-se os coeficientes e somam-se os expoentes das letras iguais. Olha a diferença básica em relação à adição ou subtração, tá? Não necessariamente os termos têm que ser semelhantes, mas para que a gente consiga multiplicar, basta você resolver
a multiplicação entre, no caso aqui, os coeficientes, tá? Onde essa multiplicação me dá, por exemplo, aqui eu tenho 7a ao quadrado vezes 3a. 7 vezes 3 é igual a 21. Perfeito. Agora, atenção aqui. Aqui eu tenho a ao quadrado e a. É a mesma letra. Quando, de repente, você ter que resolver a multiplicação entre letras iguais, o que que você faz? Já que a letra é igual para ambos, você repete. Mas atenção, aqui o expoente é 2, aqui o expoente é 1. No resultado final da multiplicação, pessoal, o expoente desse resultado, ele vem da adição entre os expoentes. Ou seja, eu tenho que somar esse 2 com esse 1. Logo, então, 2 mais 1 é igual a 3. Agora, cuidado, tá? Essa adição entre os expoentes, ela só pode ser efetuada entre letras iguais. Então, reparem. Vamos supor que eu tenho o seguinte exemplo. Eu tenho 4x ao quadrado vezes 5y elevado ao cubo. Opa! Aqui, com toda certeza, são elementos que não são semelhantes. Tem algum problema em resolver essa multiplicação? Não. Como é que se faz então? Simples. 4 vezes 5 é igual a 20. Então, o primeiro passo é você resolver a multiplicação entre os seus coeficientes. 4 vezes 5 é 20. Perfeito. Aí você analisa. Eu vou somar esses expoentes assim como eu fiz anteriormente? Não. Por que não? Porque aqui a letra é x, aqui a letra é y. Logo, então, a gente percebe claramente que essas letras não são iguais. Bem, professor, já que as letras não são iguais, o que que a gente faz? Basta você colocá-las lado a lado. Então, por exemplo, aqui eu vou ter 20x ao quadrado, y ao cubo. Esse, aliás, será o nosso resultado para essa multiplicação. Beleza, pessoal? Então, olha só como, de certa forma, é fácil. Na multiplicação, você multiplica os coeficientes e, se as letras forem iguais, você repete a letra e soma esses expoentes. Se, por algum acaso, a multiplicação for entre elementos que possuam a parte literal com letras diferentes, você multiplica os coeficientes, logo aqui, 4 vezes 5 é 20, e em seguida você repete a parte literal. Nessa ordem que aparece, então, x ao quadrado, y ao cubo. X ao quadrado, y ao cubo. Beleza? Por último, nós temos aqui, então, a divisão entre monômios. Repare a dica. Dividem-se os coeficientes e subtraem-se os expoentes das letras iguais. Então, é bem parecido com a multiplicação, só que, olha lá, eu vou primeiramente dividir os coeficientes. 35 dividido por 7 me dá como resultado igual a 5, mas, sendo as letras iguais, reparem, quando não tem coeficiente, saibam que ele é igual a 1. Na divisão, quando você trabalha com letras iguais, você repete essa letra e aí você vai subtrair os teus expoentes. Portanto, aqui, pessoal, 3 menos 1 é 2. Agora, nessa divisão, atenção, existe um detalhe bem importante quando, de repente, ao dividir dois monômios, a divisão entre seus coeficientes não é igual. O que acontece então? Reparem. Vamos supor que eu tenha 4x elevado ao cubo dividido por 3x. Beleza? Opa! Primeiro passo é você resolver a divisão entre os coeficientes. Mas cuidado! Essa divisão aqui é exata? Não. Eu não consigo dividir de forma exata 4 para 3. Então, essa divisão não sendo exata, o que você faz? Você escreve o seu resultado em forma de fração, tá? Então, toda vez que a divisão não for exata, essa divisão será na forma de fração. Além disso, a ideia das letras iguais segue a mesma que a anterior. Como assim? Você vai pegar, repetir a letra e subtrair os expoentes, sendo que
essa letra ela deverá ficar na mesma direção do numerador, ou seja, ela tem que ficar na parte de cima da fração, tá? Então aqui nós temos 4/3 de x ao quadrado. O último exemplo é o seguinte: e se eu resolver de repente então divisão de valores que não são exatos com letras diferentes? Então repare aqui comigo. Vamos supor que eu pegue 2a dividido por 3b. Opa, o 2 não divide de forma exata o 3. Assim como também nós temos aqui letras diferentes. Pessoal, se você vai resolver divisão com coeficientes que não dão resultado exato, e além disso também, eu tenho uma divisão entre coeficiente, aliás, partes literais com letras diferentes, é só você escrever essa divisão em forma de fração. Então, aqui nesse caso, o primeiro valor equivalerá ao seu numerador e o segundo valor equivalerá ao seu denominador. Beleza? Com isso, então, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre operações matemáticas entre monômios, onde nós vimos a adição e a subtração, que só podem ser realizadas entre monômios semelhantes. Nós vimos a multiplicação, onde multiplicam-se os coeficientes e somam os expoentes das letras iguais. E nós vimos a divisão entre monômios, onde dividem-se os coeficientes e, em seguida, subtraem-se os expoentes das letras iguais. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.